E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Cara, deixa eu falar uma parada pra vocês, mano. Deixa eu falar uma parada pra vocês. Que negócio é esse, né? Que é esse tal desse Palmeiras do Abel Ferreira? Alguns dias atrás, a gente fez uma reflexão aqui no podcast, assim, se perguntando qual que é o limite, né, do trabalho do professor Abel Ferreira. Porque a gente via, eu sempre cito o nome daquela famosa letra da música do Charlie Brown Jr., né? Vícios e Virtudes. A gente fez uma reflexão sobre alguns vícios, algumas virtudes que a gente tem visto dessa equipe do Palmeiras nos últimos jogos. O recorte é de momento, gente. A gente sempre faz o recorte de momento. Tem muitos vícios ruins, né, que a gente insistentemente vem comentando e que voltaram a acontecer nessa partida contra o Del Valle, né? Independente Del Valle, mas tem as suas virtudes. Mas tem as suas virtudes. E, pô, deixa eu te falar, cara, assim, as virtudes compensam os vícios desse Palmeiras. As virtudes compensam os vícios. É um bicho-papão de Libertadores. Assim, é uma camisa extremamente pesada quando a gente fala de Copa Comebol Libertadores. Algumas semanas atrás, a gente viu o Real Madrid eliminar o Manchester City em Manchester. E naquela altura, eu mesmo falei aqui no podcast o quanto que pesa a camisa do Real. E eu vi tantos e tantos programas esportivos falando a mesma coisa. E como pesa a camisa do Palmeiras. Cara, assim, é impressionante. É impressionante o que foi essa virada. Se você não viu, você perdeu um grande jogo. Porque o primeiro tempo do Palmeiras, e aí eu já estava me preparando, né? A gente começa a assistir, já começa a se preparar para gravar o podcast, né? Para fazer algumas anotações, algumas considerações, né? Fazer ponderações aqui com vocês. De um primeiro tempo que foi assim, dos mais vexatórios de uma equipe, eu não digo nem do Palmeiras, de uma equipe brasileira na Libertadores. Foi uma das atuações mais constrangedoras que eu já tinha visto. E se torna ainda mais constrangedor porque a gente está falando do Palmeiras. E todo respeito a tantas outras camisas, mas a gente está falando do Palmeiras, que no ano de 2021 foi bicampeão da América. Estamos falando da temporada de 2020-2021. O Palmeiras foi campeão da Libertadores. 2 anos atrás aí, né? 2, 3 anos atrás. 2 anos, né? Praticamente, né? Pouquinho mais de 2 anos. Então, quando a gente fala de um tricampeão de Libertadores e atuar da forma como atuou no primeiro tempo contra o Del Valle, foi, para mim, algo para ficar envergonhado. Para os caras olhar para o espelho e falar: o que a gente está fazendo aqui? O que a gente veio fazer aqui? Se é para fazer turismo, vambora, vamos dormir. Amanhã a gente visita a cidade e voltamos a São Paulo, né? Porque viemos apenas para passear. E no segundo tempo tudo mudou. Ainda no primeiro tempo o Palmeiras consegue fazer um seu golzinho, dá aquela respirada moral, mas até então, até aquele momento do gol, o Palmeiras não tinha construído absolutamente nada. Foi um massacre. Foi um massacre. E no segundo tempo, a gente viu o peso da camisa. O primeiro tempo poderia ter acabado com o Palmeiras tomando 3-0, 4-0, mas não tomou. Tomou só dois. Em dois lances que, olha, contou com o brilhantismo, a genialidade do tal, daquele garoto, né, de 16 anos, Independente Del Valle, o Baez, né? Que garoto habilidoso. Mas foram dois momentos muito felizes do atleta, né? Muito felizes, porque depois, ao longo da partida, tentando repetir algo semelhante, ele não conseguiu executar. Óbvio que o Palmeiras melhora a sua marcação e óbvio que o Palmeiras é, é, priva o jogador de jogar. O jogador se cansa, porque é um atleta jovem, né? Manter um nível de rendimento e de alto nível ao longo dos 90 minutos para um garoto de 16 anos, que cá entre nós, fisicamente muito longe de se equiparar a um Hendrick, né?
era complicado você imaginar que ele fosse manter aqueles níveis competitivos. Mas a queda foi considerável e a gente pode dizer que, apesar do grande talento, porque eu não estou dizendo aqui que ele não é talentoso, foram 2 momentos de muita felicidade e corroborado também com a bênção do sistema defensivo do Palmeiras, né? Que não é de hoje que a gente vem fazendo críticas, né? Que a gente vem fazendo críticas do quão frágil é o sistema defensivo do Palmeiras hoje, tá? Hoje. É um recorte de momento. É um recorde de momento. Isso aqui não sempre foi ruim. Até porque o Abel Ferreira, por muito tempo, foi considerado um treinador retranqueiro, né? Coisa que ele achava absolutamente abominável. Ele achava absolutamente abominável. E a história do segundo tempo é uma história de superação, né? É uma história, cara, daquelas que a gente olha e fala assim, precisava ser assim? Não. Não precisava ser assim. Mas a campanha de uma equipe vencedora, e a gente falou isso do Grêmio também, envolve superação. Envolve superação. Não há um campeão de Libertadores que não tenha que se superar em alguma fase da competição, seja ela na primeira fase, seja ela na fase de mata-mata. Eu não estou dizendo aqui, e como eu disse do Grêmio, não estou dizendo que o Grêmio vai ser campeão da Libertadores, eu não estou dizendo que o Palmeiras vai ser campeão da Libertadores, mas a trajetória de um campeão, ela é construída com momentos como esse, onde mesmo não estando nas suas melhores condições físicas, que isso era evidente, mesmo não estando nas suas melhores condições técnicas, mesmo estando longe das melhores condições psicológicas, o Palmeiras encontra força no seu grupo. O Abel coloca uma garotada para mudar a história do jogo, e esses caras que estão, eu não digo nem desesperadamente, mas esses caras que estão sedentos pelo protagonismo, eles entram no jogo e eles mudam a história do jogo. Tá? Então, acho que assim, quando a gente faz quando eu fiz a reflexão, qual o limite do trabalho do Abel? Hoje, as minhas ponderações já começam a mudar, porque o Abel começa a mudar a sua visão de jogo. O Abel começa a mudar o seu entendimento assim, dessa equipe do próprio Palmeiras. Porque ele, obviamente, ele tem os seus jogadores de confiança. Ele sabe que um jogo de Libertadores fora de casa, na altitude, é um jogo pesado. E você jogar essa pressão em cima de um garoto é cruel. Para um comandante que se coloca numa posição de paizão, é cruel. E eu entendo essa postura dele. Eu entendo o cuidado que ele sempre teve para colocar esses garotos muito jovens. Mas essa galera tá pedindo passagem. E hoje o Abel, ele olha e eu acho que ele entende que assim, esses caras estão sedentos por protagonismo. Eles querem o protagonismo. Não é que eles querem se esconder atrás de um gigante do elenco do Palmeiras. Não. Eles olham para o Endrick hoje, o que ele se tornou hoje, e todos esses garotos que estão entrando e estão fazendo gols, eles têm eles têm um exemplo a ser seguido. Um exemplo, um case de sucesso dentro do próprio grupo. E eles olham e eles falam: quero ser protagonista. Eu quero ser protagonista. E o Abel, mesmo com toda a sua filosofia, né, de formar não só atletas, mas de formar seres humanos também, eu não digo nem que ele se reinventa, eu acho que se reinventar é um termo muito forte, mas ele começa a rever os seus conceitos. E a vitória do Palmeiras não é só uma vitória. O Abel Ferreira, obviamente, que vai ser exaltado. E vai ser muito exaltado. E tem que ser exaltado o trabalho dele. Só que também é uma composição, né? O sucesso de uma equipe não depende só de uma pessoa, não depende só de um profissional, de um jogador. É uma composição. E o que o Palmeiras representa hoje como composição, como grupo, como projeto, é algo muito grande, cara. É algo muito grande. A vitória não pode apagar os defeitos, os problemas, que a gente já citou aqui. Mas hoje eu vou surfar na onda do torcedor. A gente deixa os problemas de lado, o Abel vai analisar isso depois, e isso é dor de cabeça para eles. E eu deixo também para os especialistas da bola, destrinchar o que foi o primeiro tempo do Palmeiras, destrinchar os problemas, né? A dor de cabeça que vai ter o Abel para lidar com o calendário.
para montar o melhor grupo, para jogar diversas competições. Deixo aqui o convite aberto para vocês. A gente não vai ouvir o podcast, a coletiva do Abel, porque já estamos 10 minutos aqui fazendo, né, uma ponderação, uma reflexão inicial. TV Palmeiras Fã, tá? Fazendo o convite para você se inscrever, curtir o vídeo, porque aqui a gente precisa deixar uma moral, né? A gente precisa deixar uma moral para esse profissional e para esse que está ao lado do Abel Ferreira também. O Luiz Guilherme, né? Luiz Guilherme, garoto habilidosíssimo e que conseguiu o seu primeiro gol como profissional, e quis o destino que o primeiro gol como profissional desse garoto fosse o gol da virada num jogo contra o Independente Del Valle, na casa do adversário, na altitude, um adversário que não perdia em seus domínios há muito e muito tempo. Tá? O Palmeiras quebrou um tabu ao visitar o Independente Del Valle na noite da quarta-feira. Bom, agenda do dia, né? Citamos aqui o Palmeiras, mas tivemos uma vitória importantíssima do Botafogo. Venceu por 3-1 o Universitário e teve gol da contratação mais cara do futebol brasileiro. Luiz Henrique fez um gol assim de uma classe absurda. Absurda. A forma como ele se projeta em velocidade, o drible que ele dá no goleiro, assim, é espetacular. É espetacular. Mostra que é um cara diferente, né? É um cara diferente. Se vai dar certo, se vai funcionar nesse maquinário, né? A gente não sabe, vai levar tempo. O Arthur Jorge acabou de chegar. Mas que o cara é habilidoso, né? Que o cara é habilidoso, ele é habilidoso. E o gol não mente, né? O gol não mente. Bom, vamos lá. Tivemos também a derrota do Flamengo pro Bolívar. 2-1, o Bolívar sai na frente, o Vinha consegue o gol da igualdade muito rápido, e aí já mais para frente no segundo tempo o Bolívar chega ao gol da vitória, né? Coisas importantes a serem consideradas aqui, que o Tite levou um time, o time colocou em campo, o Tite colocou um time reserva dentro de campo, né? Obviamente que poupando, pensando na questão da altitude. O Bolívar joga numa altitude muito mais acentuada de onde o Palmeiras jogou, por exemplo, contra o Independente Del Valle. Acho que é mais de 1.000 metros mais alto, né? O Palmeiras jogou na casa do Bolívar o ano passado, se eu não estou enganado. Primeiro, segundo jogo, ali naquela loucura de calendário com a final do Campeonato Paulista. O Palmeiras poupa o time porque prioriza o campeonato estadual para jogar o segundo jogo contra o Água Santa, tinha perdido o primeiro jogo, e ali é derrotado, né? Toma até uma certa goleada do Bolívar. Então, para a gente ponderar que, assim, a questão da altitude pesa muito, e a gestão do elenco é importante. É óbvio que a derrota, ela entra na conta do Tite pelas escolhas, e o torcedor vai ficar na bronca, mas o treinador ele tem que fazer escolhas difíceis. O treinador tem que fazer escolhas difíceis, e considerando que no jogo da volta, no Maracanã, muito provavelmente vai ser uma goleada, o Tite já meio que fez a projeção. Pô, se a gente conseguiu um empate aqui e estava conseguindo, né? Dá para encarar, né? Dá para encarar esse desafio, dá para fazer essa gestão de grupo. Acabou perdendo, acho que é natural até pelas escolhas que fez o Tite. Não acho que foi uma aberração que ele fez. Acho que assim, a gente vai até trazer algumas aspas do Tite. Acho que faz muito sentido, mas obviamente que o torcedor fica na bronca, né? O torcedor queria os 3 pontos e fica ali, né? Naquela situação de, poxa, dá para brigar ainda, né? Dá para brigar ainda pela melhor campanha da fase de grupos? Não sei, né? Só o tempo vai dizer, tá? Vamos lá. Sul-Americana, tivemos Sul-Americana também, Atlético Paranaense 1-0 para cima do Danúbio, Bragantino venceu o Sportivo Luquenho. E a gente vai trazer a tabela dos 2 campeonatos, partir para as notícias do dia. Destaque para as equipes da Libertadores, tá, gente? Fica o convite, se você quiser que eu dê o destaque para o seu clube de coração aqui, que está na Sul-Americana. Como a gente está reduzindo o tempo de podcast, a gente não está, né, colocando muito destaque, infelizmente. Peço perdão, até também questão de tempo, né? O jogo do Atlético, por exemplo, acontece junto com o do Botafogo, é difícil acompanhar, né? O do Bragantino aconteceu junto com Flamengo e Palmeiras. Eu acompanhei mais de perto o jogo do Palmeiras, né? Então fica sempre muito difícil acompanhar tudo, mas a gente sempre procura
a notícia e a gente traz a discussão, a reflexão com vocês, se assim for preciso, se assim vocês pedirem, tá? Bom, vamos embora. Vamos para a fase de grupos. A situação de momento, o Fluminense joga hoje, vai encarar o Cerro Porteño, né? Em meio àquele tumulto, né, da questão que a gente trouxe ontem, né? Dos atletas afastados. O São Paulo também entra em campo, vai encarar o Barcelona de Guayaquil. Aqui o grupo do Grêmio, né? Finalizado o grupo do Grêmio. O Huachipato e o The Strong jogaram ontem, ficaram no 0-0. O Grêmio ainda é lanterna do grupo, mas uma vitória fundamental fora de casa na Argentina, em La Plata, coloca o Grêmio numa situação de brigar com todo mundo, tá? 2 pontos apenas do Huachipato, alcançável tranquilamente para a equipe de Porto Alegre. O Botafogo aqui também respira, tá? Uma situação de tabela muito semelhante ao do Grêmio. Apesar de ser o lanterna do grupo, tá com 3 pontos, a 2 pontos do Júnior Barranquilla, é totalmente alcançável. A classificação ela é muito possível. Tá? A definição do grupo do Flamengo, ainda falta Palestinos e Milionários, mas não vai mexer muito. O Flamengo é o vice colocado de momento. O Bolívar lidera com 100% de aproveitamento, hein? Impressionante. Tá? Impressionante. Bom, vai ter parada difícil, né? No jogo da volta no Maracanã, com certeza vai ser um outro tipo de jogo, né? Vai ser uma outra categoria, tá? Vai ser outro patamar a atuação do Flamengo. Palmeiras 7, Independente Del Valle 4, né? O Palmeiras tava, já falei aqui, o Palmeiras estava perdendo por 2-0. Conseguiu uma virada espetacular, né? Espetacular. E aí você fala, poxa, essa equipe briga pela melhor campanha geral da fase de grupos? Briga. Porque, cara, assim, é surreal, cara. É surreal. A gente destaca os defeitos mais uma vez. Eu não me lembro de um primeiro tempo tão ruim de uma equipe brasileira na Libertadores como eu vi essa do Palmeiras. Assim, parecia um time de Série A. Parecia um time de Série A jogando como uma equipe de Série D. De verdade, gente. De verdade. Aqui não é menosprezo. Foi o que a partida desenhava. O Independentemente Del Valle ficava com a bola e fazia o que queria com a bola. E o Palmeiras não conseguia nem sequer marcar. As linhas muito distantes, jogadores muito distantes, espaços muito abertos. A altitude, a bola é muito veloz, né? E o tal do Luiz Guilherme teve o mesmo entendimento que os atletas do Independente Del Valle tiveram ao longo do jogo inteiro. A bola é mais rápida. Se eu conseguir um chute de fora da área, né, a vantagem que o Independente Del Valle tem, o Palmeiras teria também, com esses arremessos de fora da área. E foi assim que conseguiu a virada. Tá? Então o Palmeiras lidera o grupo F. O Atlético Mineiro, 100% de aproveitamento. Deve se classificar tranquilo aqui para mim. O River Plate, o único grupo sem brasileiros, também 100% de aproveitamento. Jogou ontem, venceu o Libertad, lidera, deve se classificar também com uma certa tranquilidade. Tá? Sul-Americana, vamos para a tabela da Sul-Americana rapidamente. Terceira rodada definida aqui, né, para o grupo do Cruzeiro. O Cruzeiro é o terceiro colocado de momento, 3 pontos. Já está a uma certa distância da Universidade de Quito. Atenção, né? É um momento importante de atenção. O Internacional entra em campo hoje. Vamos ter Fortaleza hoje. Jogo duríssimo, hein? Jogo duríssimo. Adversário muito enjoado, mas será na Arena Castelão. A gente torce por uma boa atuação do Fortaleza para manter, né, o seu 100% de aproveitamento e garantir praticamente a classificação para a próxima fase, tá? Para a fase de mata. O Atlético Paranaense está sobrando, né? Apesar do 1-0, está sobrando, né? No grupo E, 100% de aproveitamento. Aqui o grupo do Corinthians vai ter a definição hoje, né? Jogam hoje Nacional do Paraguai, o Racing do Uruguai. Aqui o grupo do Cuiabá também, ainda falta a definição. Do Bragantino, encerrada a terceira rodada. O Bragantino é o vice colocado de momento na briga aqui com o Racing, que tem o 100%. Tá? Vamos para as notícias do Palmeiras. Tá? Algumas aspas do Abel, né? Equipe que não desiste nunca, né? Orgulho de ver nossos jogadores. A forma como essa equipe festeja, que joga e que nunca desiste. Aconteça o que acontecer, é um prazer muito grande ser treinador desses jogadores. De bem com a vida, tranquilo, né? Feliz pela virada. E aqui algumas viradas importantes, tá?
algumas viradas importantes na história do Palmeiras. A do ano passado a gente não precisa nem lembrar, né? Tá muito recente na nossa memória. Botafogo 3, Palmeiras 4. Foi o jogo da virada pro Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Para mim, acho que esse foi a final do Campeonato Brasileiro, se é que a gente pode dizer assim. Disputa campeonato de pontos corridos, mas para mim essa foi a final do campeonato. E se vale a mística pro torcedor palmeirense, óbvio que tá muito cedo, mas o Independente Del Valle não é qualquer equipe. É uma equipe muito bem treinada, tá? Apesar do Palmeiras tá muito apático no primeiro tempo, o que o Independente Del Valle fez, e a gente não é aqui tirando o mérito do Del Valle de forma alguma, é que a gente sabe da capacidade do Palmeiras, por isso que fica a crítica, mas é uma equipe muito bem treinada, tá? Muito bem treinada, todas as movimentações, o quanto eles aproveitam o fator da altitude, né? Um toque de bola muito veloz, sempre com a intenção de abrir espaços na defesa adversária. É muito, cara, assim, é um time muito, mas muito bem treinado, não à toa, é muito elogiado, até pela crítica brasileira, o trabalho, né, o projeto que vem executando o Del Valle ao longo dos últimos tempos, né? Aqui foi disputa de duas equipes muito bem administradas, mas que tem um abismo, né, na questão financeira e na questão técnica, né? É inegável que o Palmeiras é muito mais time, apesar de ter, né, feito um primeiro tempo dos mais pavorosos, tá? Dos mais pavorosos. E aqui faço convite a vocês, tiveram outras viradas do Palmeiras, em 99, Palmeiras 4, Flamengo 2, e aí vamos voltando no tempo, 2000, Palmeiras 3, Corinthians 2, e é isso, tá? 2010 já, né? Santos 3, Palmeiras 4, esse aqui foi o jogo do Armeration, tá? Para quem não se recorda, para quem não viu, né? Faz um tempinho já, o jogo do Armeration, simplesmente uma loucura, né? O momento do Armeration, tá? Ficou aqui o convite para vocês. Vambora, vamos seguir a vibração dos jogadores no vestiário, tá? O cântico, entoando o cântico, é o time da virada, que o Palmeiras é o time da virada, é o time do amor. Tá? Obviamente que não só destacando essa partida, a partida contra o Botafogo, que a gente colocou aqui em destaque, viradas nas finais em 3 anos consecutivos, tá? 3 anos consecutivos. São Paulo perdendo o primeiro jogo, revertendo o resultado no jogo da volta. Na sequência, Água Santa perdendo o primeiro jogo, revertendo no jogo da volta. Santos, nessa temporada, perdendo o primeiro jogo e revertendo no jogo da volta e conquistando o título. Então, por isso, né, que o Abel gosta tanto e o time também, o elenco também gosta tanto desse cântico. Obviamente que fica aqui a nossa crítica de que não precisa testar tanto, tá? Não precisa levar isso tão ao limite, não precisa levar tão ao pé da letra, tá? O torcedor agradece se o Palmeiras puder fazer exibições como fez no segundo tempo, ao longo dos 90 minutos, e garantir de repente uma vitória tranquila. O torcedor agradece. O Veiga desabafou em relação ao seu mau momento, né? Fez uma partida pavorosa, mas não foi só o Veiga, né? Que o Veiga, atleta de seleção, a cobrança é um pouco maior e ele sabe disso, tá? Ele tem que ser cobrado e ele se cobra. Mas o primeiro tempo desse jogo nem vale como qualquer parâmetro, como qualquer comparação, porque todo mundo foi muito mal, né? O time inteiro foi muito mal e o próprio Abel Ferreira foi muito mal, na minha opinião, né? Na forma como o time entrou em campo, óbvio que cansado, pesado, sentindo a questão da altitude. Parecia que só o Endrick estava disposto, estava com ânimo para jogar bola no primeiro tempo. O Endrick e o Everton, né? Que apesar de ter se jogado para os 2 gols do Del Valle, a bola é muito rápida, né? A bola é muito veloz e foi muito no canto. Então, apesar do bom posicionamento, do bom reflexo, foram 2 gols indefensáveis. O gol do Baez é qualquer parada. Lá foi mais difícil que o do Luiz Guilherme, né? O terceiro gol do Palmeiras, porque ele bate de primeira, né? Ele bate de primeira. Ele nem ajeita a bola é rolada para ele, ele chuta de primeira, faz um golaço, né? Indefensável o chute dele. Bom, sobre Tite, as aspas iniciais aqui, lucidez para não estourar os atletas. Eu concordo com o pensamento do Tite, o planejamento do Tite. Tá? A ciência já está há bastante tempo ali. Não é nenhuma novidade. Está desde o tempo que eu jogava. A quantificação de carga traz atletas que têm essa condição e com todo o suporte que o Flamengo dá. A responsabilidade é minha, porque a definição da equipe é minha.
mas eu tenho muita lucidez de não estourar um atleta numa sequência de jogos e perdê-lo na sequência. Aí fica muito difícil. A qualidade técnica começa a se perder, começa a errar passe. Esses são todos os indícios que vai dar 2. Respeito à pergunta, mas não é nenhuma novidade ciência no futebol. É só procurarmos informações verdadeiras, risco e estratégia. A opção foi em cima disso, e a responsabilidade maior é do técnico que escala. Gostei que ele chama responsabilidade, cita a questão, né? Usa, para muito torcedor vai servir como desculpa, mas eu acho que assim, se tem um jogo para poupar, porque o Flamengo teve um jogo dificílimo contra o Palmeiras, né? Imediatamente antes desse jogo. E por isso que o Palmeiras, eu acho que, assim, eu entendo que o Palmeiras tem entrado mal. Um time pesado, cansado, porque teve um jogo duríssimo contra o Flamengo. As duas equipes entraram num jogo muito físico, um jogo de muita disputa, disputando cada milímetro do gramado. Então foi um jogo pesado, né? Foi um jogo pesado. Aí, o torcedor pode dizer, pô, por que o Abel pôs e o Tite não conseguiu pôr? Aí são escolhas. O Tite entendeu que pela altitude, imagino eu, tá? Pela altitude, poxa, os caras já estão cansados. Né? O ar é mais rarefeito. Vou pôr eles para correr aqui numa situação, né, onde eles vão ficar sem fôlego depois de 2 piques. Eu prefiro, né, colocar uma equipe mista com algumas outras opções, testar outras opções, ver como eles se comportam, do que tentar sacrificar o time titular e de repente até perder também. Né? O Palmeiras tomou 2-0 no primeiro tempo. Então, assim, são escolhas difíceis. É claro que agora, com a vitória do Palmeiras, a virada, o Abel sai com rótulo de gênio e o Tite aqui sai como rótulo de, não sei, de amarelão, de pipoqueiro. Eu acho que não. São escolhas. O Abel fez uma escolha difícil, pagou o preço por isso e no segundo tempo mudou o jogo. O Tite fez uma escolha difícil, conseguiu resultar até um resultado aceitável por muito tempo, mas não deu. Né? Pesou o fator altitude. Contra uma boa equipe, uma equipe razoável, fraca, né? Fraca. Mas assim, tem 100% de aproveitamento. Então a gente pode até classificar o Bolívar como uma equipe fraca, em comparação com o Flamengo, tá? Em comparação, não há nível de comparação. Você pode até rotular como uma equipe fraca. Mas se a equipe tem 100% de aproveitamento, tem 9 pontos. Não é qualquer equipe. O Flamengo não está pegando uma equipe tecnicamente muito ruim. É uma equipe organizada. É uma equipe bem treinada. E nos seus domínios sabem tirar o máximo. Vou pegar mais um dado. Não sei se a gente repetiu a escalação esse ano. Então, é um indício de que trocas há. O que trouxe o número de trocas excessivo foram 2 aspectos. Uma sequência de jogos muito grande, que inviabilizou alguns atletas de virem, e um jogo extremamente desgastante. Desgaste, porque é na altitude. Acho que é desgastante aqui, né? Porque é na altitude. Então, assim, além da carga, do peso que foi o jogo contra o Palmeiras, tem a questão da altitude, a logística da viagem, que é cansativa. Então, vão somando esses pontos. Porque, assim, a questão da logística, ninguém nunca pensa nisso. Pô, o cara tem que ir até a Bolívia. É longe, cara. É longe, é um voo cansativo. E eu sempre cito aqui, tem outras variantes. O time tem que sair do CT, vai até o aeroporto, tem o tempo do embarque, que para quem já pegou um avião não é um tempo curto, é óbvio que aqui é uma outra situação, os jogadores já chegam para embarcar, mas é um tempo. Você vê que assim, tem o tempo de chegar até o aeroporto, tem o tempo que eles ficam lá no aeroporto para fazer o check-in, para fazer todos os protocolos de segurança, entrar na aeronave, viajar, quando desembarca lá, ter o mesmo procedimento, né, de desembarcar, de passar pela Receita da equipe, pela Polícia Federal, pela Receita, enfim, não sei como é o protocolo ali na Bolívia, desce, vai até o hotel, depois do hotel vai até o jogo. Você vê que vão se somando tempos e tempos e horas que vai consumindo. Você não tem o tempo para relaxar, para descontrair. É pouquíssimo tempo. O tempo que sobra, o que você vai fazer? Você vai fazer um trabalho de regeneração. Você vai fazer um trabalho de preparação para o jogo. Você vai fazer um estudo tático. Então você não tem tempo de parada, né? Por isso que a gente sempre fala assim, pô, parece que é só viajar e jogar. Não, cara, é longe. E aí fora a altitude, que para quem não conhece, pesa, tá? Pesa. Eu tive a oportunidade de ir para um local com altitude, não era muito alto,
E eu fiquei com dor de cabeça por uns 3 dias, tá? Até me adaptar. Então você vê que são situações e situações, tá? E aí ele cita até o Guardiola, tá? Pegue uma entrevista ilustrativa do Guardiola, que está viralizando toda hora. Ele vai falar de ciência e vai falar de Haaland, dizendo que ele fica 24 horas trabalhando para ter uma condição melhor porque perdeu tantos dias. Se não querem ouvir Tite ou Fábio, não vou ousar a pronunciar o sobrenome aqui, ouçam e vamos ver que não é desculpa. São fatos verdadeiros que temos que avaliar e discutir, tá? Aqui Tite ressalta e reforça a questão, cara, assim, da questão do preparação, da questão física, né? Do trabalho do staff, do departamento de saúde. Tem tantas equipes que sofrem com lesões e a gente vira e mexe, fica vendo repetidas críticas à situação do departamento médico. Pô, por que o jogador sempre quebra? Por que o jogador nunca está preparado? Por que o jogador, né, nunca tem condições de jogar 90 minutos? E quando a gente vê uma equipe que tem toda essa estrutura, acho que a gente tem que ter, a gente tem um pouquinho de respeito, né, com o processo. Existe um departamento de saúde de excelência e os ritos, os rituais, os processos vão ser respeitados. Tá? Então, volto a repetir, pelo resultado, parece que o Abel Ferreira sai com um rótulo de gênio e o Tite sai com um rótulo de repente, um amarelão. Mas não é bem assim. Né? Mas não é bem assim. São escolhas. E o Abel foi feliz no final. Palmas para o Abel. E tem que bater palma mesmo, não estou sendo irônico, tá? Para finalizar, Arthur Jorge, dizendo que exaltou a torcida. Jogou por torcedor já, né? O Arthur Jorge já entendeu como é que a coisa funciona. Impossível não termos ganhado um mosaico espetacular no estádio Newton Santos. Belíssimo, gigantesco mosaico. Tá? E o torcedor do Botafogo tá de parabéns. Quero demonstrar minha gratidão, mas também de todo o elenco para a torcida. Foi o primeiro espetáculo que tivemos em campo. É impossível hoje não termos ganhado por causa da atmosfera. Eles elevaram nossa adrenalina e motivação. A torcida nos acolheu de uma forma muito importante. Sei que a intimidade comigo vai depender dos resultados, mas estarei aqui para fazer o meu melhor. A torcida é uma peça fundamental para o sucesso do Botafogo. Estou muito satisfeito. Ao todo, 23.800 pessoas fizeram uma grande festa. Jogadores foram recebidos com um imenso mosaico. Se você não viu a imagem do mosaico, é espetacular. É um mosaico gigantesco, né? O torcedor está de parabéns mesmo. E o Arthur Jorge começou a entender. Né? Temos que jogar junto com o torcedor. Temos que jogar junto com o torcedor. E o time está melhorando. Na minha opinião, o time está melhorando. Tem a questão do Tiquinho, né? Se lesionou ali no comecinho do jogo, fica aquela preocupação, mas não só de Tiquinho vive o Botafogo. Né? Nada a nada, a contratação do Luiz Henrique, né? Maior contratação do futebol brasileiro. Eu acho que assim, temos jogador, né? Temos jogador suficiente para melhorar os níveis competitivos e buscar essa classificação, não só disputar a Libertadores, mas o Campeonato Nacional também, tá? Também. E aí vai do Arthur Jorge entender as logísticas, as complexidades do continente sul-americano, tá? Gente, é isso. Eu vou encerrar por hoje. Como estamos de tempo, passamos de meia hora, então vou encerrar, tá? Fizemos uma longa reflexão sobre o Palmeiras, Abel Ferreira. Mais uma vez fazendo um convite para você, torcedor, simpatizante, fã do esporte, a se inscrever no canal, curtir, assistir a coletiva na íntegra. Não é uma coletiva muito longa, ela é curta, então dá para você ouvir rapidinho aí, tá? Ouve a gente primeiro, obviamente, depois você vai para a coletiva do Abel, vou deixar o link na descrição. Você que nos acompanha até aqui, peço para deixar aquela famosa moral, tá? Para encerrar mesmo agora, jogos do dia, jogos da quinta-feira. Fluminense encara o Cerro Porteño, São Paulo vai encarar o Barcelona de Guayaquil, mais uma vez trazendo os jogos dos brasileiros, tá? Fortaleza enfrenta o Boca Juniors e é isso, tá? Em relação às equipes brasileiras, vamos tentar acompanhar de tudo um pouco e amanhã a gente está de volta para falar dessas partidas e da situação de tabela. Valeu demais, agradeço muito, um forte abraço e amanhã nós estamos de volta. Tchau!